Muito bem, a primeira mensagem, ela tem como título Pensando como Servo. Eu li a respeito de um fato quando os Estados Unidos estavam em guerra contra o Iraque. Quando o Iraque capturava algum americano, torturava, feria e matava. De repente, os americanos começaram a fazer a mesma coisa. Eles capturavam os iraquianos e torturavam, até que um se levantou e disse: ei, nós vamos parar com isso. Nós somos os Estados Unidos da América. Uma nação que foi levantada em cima da fé de cristãos que lutaram e morreram, deram suas vidas. Nós estamos descendo ao nível do inimigo. Nós não somos assim. E aí me fez lembrar, quando nós lemos nas Escrituras, pessoas dizendo: em Israel não se faz essas coisas. E eu aprendo tudo para mim, eu sempre entendo que não chega por acaso, e eu sou faminta por aprender, e eu quero sempre discernir o que é que Deus está me ensinando, qual é a venda que precisa cair. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu já vi gente boa pegar a forma do inimigo. Eu já vi gente boa imitar o inimigo e usar dos mesmos métodos que o inimigo. E porque se perdeu a essência, se perdeu de Deus, e perdeu a essência do cristianismo, da fé. É muito fácil você se vender. É muito fácil. É muito fácil você olhar e perder a esperança e acreditar de forma tola que não há esperança, que não há mais como crer que as coisas serão diferentes. Isso em tudo. Nós vivemos um tempo terrível. Algumas pessoas cristãs ainda não discerniram os tempos, o tempo. E aí elas vão vivendo como que todo o tempo é tempo, e elas não se alinham, elas não dão o que o tempo exige. E por elas não discernirem o que o Espírito está falando, elas correm o risco de perder a esperança, de imitar o inimigo, de começar a usar dos mesmos métodos do inimigo. Ela começa a descer ao nível do inimigo. Ela começa a agir de forma contraditória, esse é um perigo. E ela se vende por causa do todo. Espera aí, se eu tomar essa decisão, isso pode me afetar diretamente. E eu não sei se eu estou com vontade de ver minhas circunstâncias mudadas. Então, talvez seja melhor eu deixar do jeito que está. Eu fazer vista grossa para isso aqui. Eu deixar isso passar. Não, não é não. Até porque
O que muitas vezes vemos são pessoas, como foi dito no próprio culto de quarta-feira, adiando o inevitável. Criam situações para adiar algo que é inevitável. Elas terão que se encontrar com algo que elas não estão muito interessadas. Muitas vezes, com uma reparação que elas não querem enfrentar, com uma confissão que elas não querem enfrentar. A verdade é que muitos amam mais a própria vida do que a Deus. E até hoje não pensam como servos. A Bíblia diz, mas meu servo, o próprio Deus o chama de servo, Caleb, pensa diferente e me segue de forma íntegra. Porque um servo de verdade, ele pensa de forma diferente e ele é íntegro. Tanto que em Josué 14 você vai ver várias vezes, provavelmente umas 4 vezes, aparecendo servir ao Senhor com integridade, total integridade. Fui inteiramente fiel ao Senhor. Porque o verdadeiro servo, ele é inteiramente fiel ao Senhor. Ele está inteiro, diga inteiro. Então, o meu servo Caleb, ele é servo, então ele pensa. Porque um servo pensa como servo. Então, mas o meu servo Caleb pensa diferente. E me segue de forma íntegra. Pensem de vocês mesmos, tal como Cristo Jesus pensava de si mesmo. Vocês têm que pensar a respeito. Nós temos que pensar acerca de nós mesmos, como Cristo pensava acerca de si mesmo. Então, se eu tenho uma cabeça de servo, eu penso como servo, obviamente. Porque eu não tenho como viver como servo se eu não tenho uma mentalidade de servo. Porque servir começa na mente. Servir começa na mente. Vamos? Servir começa na mente. Ser servo requer uma mudança de rumo na mente. Uma mudança de paradigma. Paradigma, padrão, modelo. É uma alteração de postura. Deus está mais interessado no motivo pelo qual fazemos algo do que no que estamos fazendo. Mas isso você já sabe, mas é bom repetir. Atitudes contam mais que realizações. A atitude no meu coração é mais importante para Deus do que qualquer coisa que eu esteja fazendo aqui fora. O rei Amazias perdeu o favor de Deus exatamente porque fez o que o Senhor aprova. Mas não de todo o coração. Esse é um perigo. Você pode fazer o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Olha o perigo. Fazer o que o Senhor aprova, mas não de todo o coração. Quantas pessoas têm vivido assim? Elas fazem parte. Elas fazem algumas coisas que aos olhos de muitos é uma coisa boa, mas não é de todo o coração. Ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não com um coração sincero. Às vezes você pode encontrar pessoas fazendo algo muito bom, mas o coração não está lá, o coração não é verdadeiro, o coração não é sincero. Não há verdade naquilo. Servos verdadeiros servem a Deus
com uma mentalidade que engloba atitudes de entrega. Entrega, atitudes de entrega. Você percebe que você está diante de um servo quando ele mexe nas suas circunstâncias. Ele mexe. É difícil, vai custar caro, mas ele é um servo. Os servos pensam mais nos outros do que em si mesmos. Porque ele de cara pensa, o que eu vou contribuir na vida daquela pessoa. Então, se a minha atitude pode prejudicá-la, eu estou fora. Ainda que ela nunca saiba. Ainda mais quem está em posição de liderança. A pessoa tem consciência que Deus sabe, e para ela é o bastante. Ela acredita no que a Bíblia deixa claro, que você, como liderança, você é cabeça, como pai, você é cabeça, como mãe, você é cabeça, como líder em uma equipe, numa igreja, onde for, você é o cabeça. Então, o que tiver debaixo dessa liderança vai ser afetada pelo que estiver acontecendo com essa cabeça. Então, os servos se concentram nas outras pessoas e não em si. Esta é a verdadeira humildade. Não pensar menos em si, mas pensar menos em si. Você não se diminui, mas você agora não passa a sua vida pensando, tudo gira em torno de você. Você não pensa menos de você, mas você não passa mais a vida pensando em você. Porque você sabe que existe vida além de você e que tem muita coisa que é mais importante do que o que você está pensando e sentindo. E se você viver envolvido com tudo que está acontecendo com você, você não vai fazer nada que realmente seja relevante. É isso que significa perder a vida, que Jesus nos ensinou. É esquecer-se de si mesmo para servir os outros. Jesus, você já sabe, ainda domingo nós falamos sobre isso, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, como está escrito. Aí a pergunta é, quando foi a última vez que você se esvaziou de si mesmo para abençoar alguém? Para favorecer outras pessoas? O maior entre vocês deverá ser servo. O que acontece quando você não tem essa mentalidade? Você pode dizer que está servindo, mas quando você chega perto, de forma clara, com discernimento, você percebe que a verdade, o foco do amor continua você. E o que você faz serve a você mesmo. Na verdade, você trabalha para aquilo voltar para você mesmo. E isso não é pensar como servo. Às vezes você vai ter que mexer em muitas coisas. Você vai ter que ter atitudes sacrificiais. Porque você sabe da verdade. Quem conhece a verdade não consegue viver de outra maneira. Não vai conseguir. No propósito da mudança, o Senhor falou várias vezes que nada em 2025 seria igual. Falando do nosso ministério, muitas coisas mudaram. Falando da minha vida, do meu ministério, muita coisa mudou. E Deus foi me direcionando a tomar decisões
que não eram fáceis. Eram mudanças muito, algumas até brutas, mas que eram necessárias. Muitas mudanças tiveram que acontecer. E o Senhor, então, Ele foi nos direcionando a agir nos pontos que eram necessários, e enfim. Muita coisa mexeu diretamente comigo, na minha estrutura pessoal. E qual a resposta que você dá? Desconfiança. Porque você pensa como servo. Se você pensa como servo, você sabe que Deus está trabalhando para o seu bem, ainda que você não entenda. Aí as coisas vão se afunilando. Agora vão mudando isso e muda aqui, e vamos trabalhando. E eu entendi que eu tinha que voltar para algumas áreas, que eu tinha que verificar e tal. Isso foi muito bom. À medida que você vai intensificando e entrando aqui e ali, você também cavuca uma coisa, você pega, porque a ideia é que à medida que as coisas, a vida vai andando, você, é óbvio, você tem que delegar. Mas às vezes Deus pode mudar as situações para te levar para alguns pontos específicos. E você tem que estar pronto para aquilo e dar uma resposta certa. Não é retrocesso, às vezes parece que é retrocesso. Mas quem pensa como servo, não verá como um retrocesso. Vai ver como um ciclo, uma estação, um tempo, que Deus está trabalhando algo em você, naquilo que está debaixo da sua liderança, Ele está trabalhando algo. Eu estou resumindo. Vem para os 52 dias. Eu sabia que Deus, até quando Ele me deu a palavra da mulher de Sunem, eu fui discernindo melhor com o passar do tempo, mas ali Ele já estava mostrando algo, ó. Você vai precisar lançar mão do seu altar de investimento. Porque pode ser que por um momento a promessa pode morrer. O que você vai fazer? Então, várias situações. Lembra que eu venho dizendo para você que Deus tem me acordado na madrugada? Então, Ele vem falando, mostrando, e Ele foi apontando situações que eram incompatíveis com a missão. Pessoas que estavam atuando, que estavam incompatíveis com a liturgia do cargo. O que eu não vou dar mais detalhes que isso. Bom, de uma vez só, o Senhor foi me mostrando a necessidade de vários desligamentos e um esvaziamento que era importante. O que parece? Que você está andando para trás? Ou você enxerga que você, na verdade, está andando para frente? Depende da sua perspectiva. Se você pensa como servo, você entende o que Deus está fazendo. E você não vai olhar para você. Você vai olhar para o reino. Porque imediatamente, para você tomar algumas decisões e mexer em algumas peças, como por exemplo, uma equipe que estava comigo no estúdio. A semana passada eu tive que remanejar, porque eu tenho que recomeçar com uma equipe nova.
porque essa equipe não se mostrou compatível com a posição dela. Ou seja, faltou a liturgia do cargo. E aí o que pode uma pessoa, se não pensar como servo, para onde ela pode pender? Meu Senhor, espera aí, quem sabe, não é? Deixa isso aqui, porque, olha, vai afetar isso, isso e isso, e eu sou uma pessoa, eu sou ocupada, eu tenho muita coisa, muita responsabilidade. Uma coisa que sai dali, vira uma cadeia. Porque o meu tempo ele é cronometrado. Eu tenho muita coisa num dia para executar. Mas quando você pensa como servo, você não vai pensar em você. Porque isso seria se vender. Amando mais a você do que o reino. Você vai criar um meio, Deus, você vai confiar em Deus que uma porta será aberta, algo será feito, mas você não vai tolerar o que você não pode tolerar. Você não pode cair no mesmo erro do anjo de Tiatira. Será que quando Jesus o corrigiu, que ele estava tolerando algo que ele não podia tolerar, foi exatamente porque ele não queria mexer na estrutura dele? Não, Jesus não apontou um motivo, mas diz que ele estava tolerando o que ele não podia tolerar. E que aquilo estava trazendo problemas para ele e problemas para toda a igreja. Queridos, pensar como servo é não pensar em você. Você vai pensar no todo, em como isso está afetando o reino. E você vai mexer onde você tiver que mexer. Quando eu vim para São Paulo, quando eu vim para o ministério, o Osmar ele veio junto, foi ali, ele sempre, nunca quis estar integralmente, mas ele queria apoiar, e ele foi entrando, e ele queria atuar, e foi chegando até... Quando eu vim para cá, resumindo, foi ficando evidente, já vinha na verdade, desde lá. Então, tínhamos conversas, olha, é preciso corresponder à liturgia do cargo, senão não é possível. Não, você não pode atuar se você não corresponder. Esta posição tem uma liturgia. Isso aqui exige de você. Você não pode falar da mesma maneira, viver da mesma forma, vestir-se da mesma maneira, estar nos mesmos lugares. A sua vida muda. Então eu já vinha tendo conversas e tal, e foi num momento assim, decisivo. Não é possível. Não é possível, você não consegue viver como um homem do altar. E se você não consegue viver como um homem do altar, você não pode carregar um título que não corresponde às obras. As obras não correspondem, aliás, a essa unção. Então, a minha aliança, ela é respeitada. A minha aliança é uma coisa, entenda bem, a minha aliança de casamento é uma coisa. A minha vida ministerial é outra coisa, e o que eu lidero, e eu estou vendo que não corresponde à liturgia, não está sendo correta, não está sendo cumprida, eu preciso agir. Então, ele sabe da nossa conversa, onde eu disse não. É melhor que você deixe isso, você é um homem de vendas, você é um homem de negócios, você não é um homem do altar.
pelo menos não se mostrou. E honrar uma aliança é uma coisa, mas passar por cima de algo que eu conheço profundamente e que vai acarretar danos para mim, minha casa e o ministério de forma geral, não posso aceitar. Então, muitas vezes, você vai ter que mexer em coisas delicadas. Se você entende de verdade o que significa ser um servo de Cristo, você jamais se venderá. Você jamais vai aceitar ou acomodar algo, porque aquilo é desgastante, é pesado, às vezes te cria problemas, você vai ter que lidar, às vezes é mais fácil fazer uma vista grossa, fingir que aquilo não está ali, deixar aquilo correr. Às vezes você já lutou com isso, já falou, conversou. Olha, isso exige essa postura. Se você não vai dar essa resposta, então não é possível. E aí, Deus é longânimo, você vai orando, vai buscando, até que chega o momento que Deus coloca aquilo muito claro, tem que mexer nisso. Isso não pode. Porque uma coisa é o que as pessoas estão vendo, outra coisa é o que você está vendo. E eu digo para você, eu sei, eu acredito nisso aqui, eu acredito no que eu estou fazendo, eu sei do perigo disso aqui. Eu fui muito longe para não corresponder agora. Então, se eu tenho que mexer em casa, eu mexo. Todos sabem disso. Se eu tenho que mexer fora, eu mexo. Todos sabem disso. Isso é pensar como servo. Óbvio que você deve abrir o leque. Ser um servo é viver submisso a Deus. É entender o que aquilo exige, estar disposto a dar. Ainda que aquilo custe, e custa caro. Eu falo por mim, cada um fale por si. Eu sei o quanto me custa. Eu já cheguei num ponto de olhar e dizer, até por situações mesmo, na família, aquela coisa, espera aí. Senhor, não, eu não faço uma coisa que eu não acredito. Eu prefiro parar. Às vezes que eu tive aquele ímpeto de estresse, de não dá, assim não dá. Se for para eu aceitar uma coisa que eu sei, eu conheço a verdade, o suficiente para dizer não pode ser assim. Então eu prefiro parar. Deus nunca permitiu isso. Ele até me corrigia em momentos que eu dizia, Senhor, não, assim não. Eu não dou conta. Eu temo. Eu não estou aqui mostrando para você, querendo, quem me conhece sabe que estou longe disso. Eu não sou uma pessoa preocupada, você não vai me ver trabalhando para aplausos e nem para trazer as pessoas para mim. Você nunca viu isso, você nunca vai ver. Ninguém nunca viu. Por isso que quando alguém fala bobagens, fala do que não sabe. Eu faço isso aqui por missão. Eu não faço isso por fama, por dinheiro, para aplauso. É só você olhar minhas redes sociais. Eu sou uma pessoa reclusa.
Eu sou uma pessoa que não gosta de exposição. Eu me exponho o necessário. Dinheiro nenhum na face da terra, até porque eu sei ganhar dinheiro. Eu jamais viria para a igreja para ganhar dinheiro. Dinheiro eu sei ganhar. Isso aqui é missão. Isso aqui é algo muito sério. Eu acredito nisso aqui. Isso é um mundo à parte. Não é porque se tem visto muita coisa badernada que a coisa mudou. Não, ela continua sendo séria. Ela é de verdade. Você, para estar no altar, para ser um homem, uma mulher do altar, você tem que ter uma vida certa. Estou dizendo que você não peque, mas você não é praticante do pecado. Isso é inconcebível. Suas intenções e motivações, elas são justas. E você jamais vai fazer vista grossa para aquilo que você sabe que não pode ser tolerado. Você jamais vai amar mais a sua vida e pensar, e agora? Estou mexendo na minha estrutura. Eu estou mexendo naquilo que me diz, não. Se você vive por omissão, não. Você fica sozinho. Não foi isso que Jesus, quando aqueles discípulos foram embora, ele olha para os 12 e diz, vocês não vão também? Eles disseram, Pedro, a palavra é dura, mas não tem para onde ir. Não tem para onde ir. Você não pode se vender. Você não se vende para fazer o que o Senhor reprova. E quando você ama mais a sua alma, mais a sua vida, mais manter tudo confortável, eu ainda estava ali, eu anotei isso, para não esquecer, porque tem hora que vem umas coisas no meu espírito, e eu anotei isso, o conforto é um inimigo silencioso. E tem gente que faz de tudo pelo conforto. Ele faz qualquer coisa pelo conforto. Mas ele é um inimigo silencioso, parece que você está tendo algum ganho com isso, mas você está afundando com a sua vida. Porque o que te importa é você. Você não vai mexer naquilo que mexe com você. Você não quer mexer naquilo que vai ser incômodo, naquilo que vai momentaneamente desarrumar, dar uma bagunçada. Você não vai. Ontem mesmo, eu acho que foi ontem, eu tive que tomar uma decisão também, que mexe exatamente com um dos meus canais, que talvez eu tenha que parar momentaneamente. Se Deus não me abrir uma porta, eu tenho que parar. E daí? Eu sei que Ele vai abrir uma porta, mas se Ele não abrir, eu fiz consciente de que não. A partir do momento que Deus me traz algo, que Ele me mostra, Ele espera que eu haja como um servo fiel. Agora, deixa eu te contar uma coisa que eu ainda não me recuperei disso. Eu disse para você que Deus tem me acordado, ninguém sabe disso, o Fer vai saber disso agora, porque nós conversamos sobre várias coisas e sobre isso eu não contei. Hoje mesmo foi um devocional buscando essa cura, para você ter noção como as coisas para mim funcionam. Diego, você teve aquela manifestação do Senhor, cadê o Diego? Está lá? Onde é que ele está? Está lá? Foi na terça-feira? Na madrugada de terça, né? Eu sei. Desculpe que às vezes tantas coisas acontecem numa semana que às vezes eu esqueço até os dias, as datas. E o Senhor tem me chamado na madrugada, eu levanto.
Lembra que eu estou dizendo que eu mudei toda a estrutura do estúdio, então equipe nova, leva um pouquinho mais de tempo, etc. Então a energia é maior, a atenção, tem muita coisa envolvida. Então, na terça-feira, eu não me senti um ser humano, eu estava quebrada. Eu fui dormir assim que eu morri. E o Senhor me chamou na madrugada. Gente, eu abri, eu orei em espírito, e eu ia para levantar, eu não consegui. Mas a minha posição é uma posição onde exige. Deus queria essa resposta. Ele tinha algo para falar comigo, ele me chamou. Eu percebi aquela presença, os olhos pesados, o corpo. Quando eu acordo, que aí eu me encontro com eles, já tem um movimento. Deus tinha visitado o Diego, ou seja, na mesma hora que o Senhor me chamou para falar algo comigo, que Ele me mandou, levanta, eu tenho algo com você. Eu fui para levantar, eu não sei te explicar, isso não acontece comigo. Eu estava de um jeito que eu respondia, mas me parecia que eu não dei a resposta, eu não me pus de pé. Eu orei ali, mas eu não fiz o que eu tinha que fazer. Deus foi no Diego. Quando eu ouço aquilo foi um impacto para mim. Eu sabia qual era a mensagem que Ele estava me mandando. Você talvez seja novo na fé, você não vai, talvez hoje você pode não entender. Porque você vai pensar com a seguinte cabeça: puxa, mas é normal, eu estava cansada, Deus entende. Não. Eu fui muito longe, a minha posição, o que eu conheço de Deus, Ele me mandou uma resposta. Ele me chamou. Aquilo, Ele ia falar comigo. Será que Ele não chamou mais alguém? Não sei. Eu sei que Ele chamou o Diego. Ele falou com o Diego na mesma hora que Ele tinha me chamado. Eu liguei. Eu sei o que Ele estava falando comigo. Ele estava mostrando para mim, olha como é fácil. Se você não me dá a resposta na hora que eu preciso, sempre tem um coração aberto para ouvir e pronto para se levantar. Você tem mente para entender isso? Você está entendendo? É isso aí. Então abra para a sua vida, porque ninguém é insubstituível. Quando você não dá uma resposta na hora, ainda mais alguém que tem recebido tanto do Senhor, sim, Ele espera que eu esteja de prontidão, Ele espera que você esteja de prontidão. Esse é o papel do servo. Mas ali a mensagem, dentro de mim, quando o Fer começou a me falar com a Jéssica, eu sabia que sabia. E aquilo me matou por dentro. Eu chorei. Você me perguntar se está recuperado? Não totalmente ainda. Porque eu sei, talvez até o que eu não consigo falar aqui. Eu sei o que isso significa. Eu sei. Eu sei tanto, que por saber tanto, é tão duro. Me faz sofrer. Mas é um bom sofrimento, porque eu não quero passar por isso de novo. Eu quero estar de prontidão, como tantos estiveram sempre. Você encontra na palavra. Não tem justificativa. Eu estou cansado, ou estou isso, aquilo. Sempre tem alguém disponível. E Deus quer mostrar para nós que Ele está à procura dos disponíveis, que vencem cansaço,
que vencem exaustão, estão ali, ó, de prontidão, dando a resposta que ele precisa. Bom, tudo que Deus me chamou para falar comigo, mas eu não estava disponível. Eu estava cansada demais. Ele falou para o Diego. Eu fui averiguar, era verdade. É verdade. E tem mais coisas para nós averiguarmos. E, como eu disse, já disse para a parte interna, já disse há tempos aí para trás, já disse aqui no altar. As mudanças ainda não terminaram. Porque algumas pessoas, elas estão tentando evitar o inevitável. E elas adiam decisões. Porque elas não são servas. Elas não pensam como servos. Então, elas estão muito preocupadas com a reputação delas, com o que elas vão perder, com as mudanças que vão acontecer ao redor delas. Então, elas não pensam como servos, como servo. Então, elas acabam pagando para ver. Mas vê. Porque é só adiar um pouquinho, que às vezes você faz um negócio, faz outro, que você parece que você adia para piorar. Está tentando evitar o que é inevitável. Nós não podemos ser servos se estivermos cheios de nós mesmos. Só quando nos esvaziamos é que conseguimos fazer coisas que merecem ser lembradas. Infelizmente, muitas pessoas trabalham em causa própria. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Meu Pai o honrará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Muitos fazem as coisas para serem vistos, admirados, para alcançar algo para si. Alguns barganham com Deus ao fazer algo, mas já cobrando outra coisa, né? Algo em troca. Os verdadeiros servos não tentam usar a Deus para seus propósitos. Deixam que Ele os use para os propósitos dele. Pensar como servo é difícil. Por quê? Pois entra em choque com o principal problema da nossa vida. Somos por natureza egoístas. E pensamos demais em nós mesmos. E amamos demais a nós mesmos. Pensamos em nós mesmos mais do que é saudável. É sempre o que eu vou ganhar. Ainda muitos vivem assim. O que eu vou perder. O quanto isso vai me custar. Mas a pergunta é, qual é a vontade de Deus? Você consegue continuar convivendo alheio, ignorando a vontade de Deus? Por esse motivo, a humildade é uma luta diária. Uma lição que temos de reaprender repetidamente. Não é fácil você se manter humilde. Você pode estar humilde hoje, ter sido humilde ontem, e hoje você tem um comportamento totalmente contrário a um espírito humilde. Por quê? Porque quando você se volta para você, o orgulho é que está reinando. As oportunidades de sermos servos colocam-se à nossa frente dezenas de vezes por dia. Mas se você não tiver uma cabeça, uma mente, uma visão humilde, um espírito humilde, você não enxerga.
nas quais temos a chance de decidir entre satisfazer as nossas necessidades e as necessidades dos outros. Você vai escolher dezenas de vezes no dia. Você pode encontrar oportunidades para mostrar esse espírito de servo, quebrantado, humilde. Ou você vai satisfazer as suas necessidades, viver a vida, essa vida pequena, onde o que vale é o que você quer, o seu conforto, a sua tranquilidade. Ou o que é certo diante de Deus, a verdade. Somos testados quando somos tratados como servos pelas pessoas. E a pergunta é: o que sai de nós? Gente, pouca coisa faz uma pessoa ter o comportamento mais imaturo e estúpido. Nossa, viu como que ele me tratou? Eu estava servindo para ele, você viu? Nem olhou, nem agradeceu. Às vezes é o próprio Deus trabalhando para ver o que sai de você. Se sai alguém grande ou aquela pessoa pequenininha de sempre. Que por ela ser tão pequena por dentro, ela tem medo de se colocar na posição de servo. Porque ela já se sente tão pequena e ela vê problema em tudo, estão diminuindo ela o tempo todo, ela enxerga isso em todo lugar, mas isso é a cabeça dela, como eu comecei pregando para você, pensar como servo, não é uma tarefa fácil, isso aqui é uma mentalidade, que quando você entende, você vê que isso é grandeza, porque eu acabei de ler para você agora mesmo, maior é o que serve. Jesus nos chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servos pensam como administradores, não como donos. Tudo que eu tenho, eu só estou administrando. Você lembra que os filhos são herança do Senhor? Você lembra que tudo que Deus coloca nas suas mãos é para você administrar e para que isso volte para a glória dEle. Isso é cabeça de servo. Pois quem é maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Se Jesus serviu, foi um bom servo aqui, por que eu vou querer estar acima dele? Eu tenho que entender que eu estou aqui para servir, eu estou no altar para servir, eu estou aqui para servir. Você serve na família, você serve no casamento, você serve na vida para os seus filhos, você serve às pessoas, você serve ao ministério, você está aqui para servir. Você não está aqui para usar disso, você está aqui para doar. Os servos se lembram de que Deus é o dono de tudo. O serviço e a administração andam juntos. O serviço e a administração andam juntos, pois Deus espera que sejamos dignos de confiança nas duas coisas, no serviço e na administração. Sendo um bom servo, administrando corretamente tudo que Ele tem confiado nas nossas mãos. Ele colocou você numa posição de autoridade, colocou pessoas debaixo da sua autoridade.
Como é que você está conduzindo? Você é o escravo que vira o rei? Ocupa uma posição alta, mas seu comportamento é de um escravo que se revela de forma tirana, oprimindo as pessoas? Como que você usa aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Para o bem do reino das pessoas? Ou você só pensa em você? Sou eu. Esse é o mal. Mas nós vamos chegar aqui já. Não vou nem me antecipar. Eu ia falar já da parte do dinheiro. José foi esse tipo de servo quando foi prisioneiro no Egito. Ele foi bom no serviço e na administração. Potifar confiou sua casa a José. Depois o carcereiro confiou a prisão e por fim o faraó confiou toda a nação. Você vê, uma pessoa de confiança ela só cresce. Ela ocupa lugares cada vez mais altos. Aí chegamos aqui, ó. Como você lida com os recursos que Deus lhe confiou? Para tornar-se um verdadeiro servo, você terá de resolver a questão do dinheiro na sua vida. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro. Pode ver, ó, a Bíblia está dizendo, não pode, ó. Nenhum servo pode. Pois servir a dois senhores, pois odiará a um e amará ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus, não podem. Não está que não devem. Está claramente, não podem, quer dizer, isso é impossível. Tem que abrir a cabeça, ou você vai servir a Deus, ou você vai servir ao dinheiro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Não está escrito, vocês não devem. Está escrito, vocês não podem. Não podem, não dá, é incompatível. Ou você é de Deus, está vendo que o que compete pelo coração do homem não é Satanás, mas o dinheiro? As pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro, elas matam, elas mentem, elas enganam, elas trabalham dobrado, dias a fio, elas fazem as coisas mais horríveis por dinheiro, elas se prostituem por dinheiro. Tem histórias e histórias de gente que comeu inseto, comeu carne crua, fez um monte de coisa. As coisas mais horríveis por causa de dinheiro. Se você fizer isso aqui, você vai ganhar isso aqui. Tem um monte de coisas que são aberrações que as pessoas fazem por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro, as pessoas se vendem. Por causa de uma posição, um cargo, um bom salário, elas toleram o intolerável. Elas fazem vista grossa, elas aceitam, elas negociam a sua própria consciência, elas negam a própria consciência, elas se vendem, elas negociam a verdade, elas vão contra a verdade, elas ao invés de comprar a verdade, elas se vendem por causa de uma posição, de um cargo, de um dinheiro. Alguns não são autorresponsáveis, e está muito na moda nesse período, eu só cumpri ordens, eu só cumpri ordens, eu só cumpri ordens. E tem gente que diz isso, eu só cumpri ordens. Só cumpri ordens. Eu só cumpri ordens. Eu já vi coisas absurdas, que é torpe contar nesse altar. Eu fico tentada a contar, mas é pesado, é horrível. Que eu vi gente fazer por dinheiro.
que eu vi pessoas se submeterem a coisas por causa de dinheiro. Eu vi coisas assim, de eu olhar e pensar assim, essa pessoa não tem respeito, ela não tem, as pessoas por conta do dinheiro, elas perdem o respeito por elas. Quantas vezes eu vi gente que perdeu o respeito por si mesmo, a dignidade, elas se tornaram indignas por causa de dinheiro. Indignas. Elas fizeram coisas indignas por causa de dinheiro. Mas porque elas não têm cabeça de servo. Elas não pensam como servo. Então elas se vendem para o Deus Mamon. Elas arrumam tempo, energia, qualquer coisa para a sua área de interesse. Para o seu campo de interesse. Elas podem estar quebradas, mas por dinheiro elas arrumam. Elas dão um jeito. Mas elas não têm a mesma disposição para Deus, para o reino de Deus. Elas não se submetem a Deus como elas se submetem ao dinheiro. Vai ver o que algumas pessoas já fizeram por dinheiro. Elas não fizeram por Deus. Elas tiram de Deus, elas roubam a Deus, elas desviam de Deus e depois dizem que querem ser grandes. É uma cabecinha pequenininha. Elas não têm cabeça de servo, porque um servo pensa grande. Ele tem uma mente grandiosa. Ele sabe que no final ele sai com mais, mas ainda que ele não saia, ainda que ele perca tudo, ele não se vende, porque ele não está à venda, ele tem respeito por ele. O que ele acredita em relação a Deus é prioridade na vida dele. Ele não vai se vender. Igual Jesus. Jesus estava disposto a ficar sozinho. Porque quando ele falou para os 12, vocês não vão também não? Ele estava dizendo, eu fico sozinho, eu recomeço. Mas eu não vou deixar de ensinar a verdade, quem quiser ficar comigo vai ter que se submeter à verdade. Ah, não, a palavra é muito dura, não foi isso? Que a maioria foi embora? Pô, essa palavra é muito dura, foi isso que eles disseram. Ah, essa palavra é muito dura. Porque a maioria vai embora. Se você pregar a verdade, sabe onde a maioria não vai embora? Quando a verdade não é ensinada. Porque se a verdade for ensinada, for pregada, a maioria vai dizer, é duro demais. Eu preciso de algo, não é mais leve. Isso aqui está muito pesado. Eu quero algo mais leve. Tanto que Jesus aponta para os 12 e diz, e vocês? Não vão embora não? Pedro falou, para onde? Que consciência, não é? Pode ser dura a palavra, pode ser difícil de engolir. Mas para onde eu vou? Para onde eu vou? Para onde nós vamos? Não tem para onde ir. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não tem para onde ir. Então, se você for servo de Deus, não pode fazer, digamos assim, um bico por sua conta. Não. Todo o seu tempo pertence a Deus. Ele exige lealdade, exclusividade.
e não fidelidade de meio expediente. Porque alguns dizem que Deus é tudo para ele, mas ele faz um biquinho de vez em quando, ele dá uma saidinha de vez em quando. Ele é fiel, a fidelidade dele é de meio expediente. Essa fidelidade dele vai até não mexer nas circunstâncias dele, naquilo que o afeta diretamente. Ah, não, isso é muito difícil. Não, deixa, Deus vai me entender, próprio de quem não conhece a Deus. Pode ver, toda vez que você encontrar uma pessoa dizendo, não é bem assim, Deus não se importa com isso, Deus vai me entender. Você encontrou alguém que não conhece a Deus, o Deus vivo, que criou um Deus parecido com Ele. O Deus que Ele criou parece com Ele. Quando Jesus é o nosso mestre, o dinheiro nos serve. Mas se o dinheiro for nosso mestre, nos tornamos escravos dele. Riqueza, você já sabe, não é absolutamente pecado. Mas deixar de usar para a glória de Deus é. Ser rico não é pecado. Desde que você entenda que esse dinheiro é para Ele, para a glória dEle, para um propósito claríssimo. Não é para você acumular aqui, é para acumular lá em cima. Lá em cima. Você tem uma visão muito clara do que significa ter dinheiro. Você já sabe o que fazer com o dinheiro. Você quer dinheiro porque você tem um propósito maravilhoso com ele. O dinheiro é uma bênção, se usado para a glória dele. E o Senhor vai nos testar. E quantas pessoas que no mínimo teste em relação ao dinheiro, elas são reprovadas. Gente, tem gente que diz que quer uma grande vida, ele não dizima, ele não oferta, ele rouba a Deus descaradamente. A vida financeira dele é uma bagunça, ele não sabe administrar, ele nem sabe quando ele dizimou, não dizimou, ele não sabe nada, ele não dá importância para isso, porque ele não acredita, na verdade, na cabeça dele, não é bem assim. Aí, você chega perto, você vê que a vida da pessoa não rompe. Ela poderia estar num nível muito mais alto, mas não está. Porque a cabeça dela é pequena, ela não tem cabeça de riqueza, de abundância, porque riqueza é mentalidade. E tem gente que até hoje não tem. Já falamos sobre isso várias vezes. Ele não se inspira no sucesso. Quando alguém está vencendo, ele tem inveja, ele não se inspira. Quando alguém conquista algo, ao invés dele se inspirar, ele se incomoda. Quando ele ganha um pouco mais, ele cresce o olho naquilo que é de Deus. Rapidamente ele cresce no que é de Deus. O olhar dele vai para lá. Ele olha a estupidez próprio do escravo que virou rei. Tem um pouquinho de vitória na vida, faz bobagem. Gente, tem gente que um pouquinho de vitória que ele tem na vida, ele já fica orgulhoso, arrogante, bobão. Um pouquinho de dinheiro que ele ganha, ele já fica com um olhar altivo. E não demora de quem que ele vai tirar? De Deus. Só que no final das contas, o reino de Deus perde, o reino de Deus fracassa, a igreja do Senhor deixa de andar? Não, ela anda com ou sem você. Quem está perdendo é você. Quando você não dizima e não oferta, você acha que você está tirando do reino, tá? Só que você está tirando é de você. Porque eu não consegui acordar. Ele chamou o Diego. Você não quer a capa? Você não vai ser o doador? Ele vai bater na porta de outro. Simples assim. Você não é a pessoa?
Não é? Não tem problema, está sim de gente que quer viver as grandezas de Deus. Está sim de gente que vai abrir o coração. O reino de Deus não precisa de você, você precisa do reino de Deus. Entendeu? O reino de Deus, isso para aqui, ó, eu estar aqui é uma honra, é um privilégio. Se eu não ver como uma honra e um privilégio, tem outros que vão pegar isso aqui, Deus vai usar, vai dar o dom, vai dar o talento, vai fazer e pode fazer um trabalho muito melhor do que eu tenho feito. Simples assim. Simples assim. Então, quem tem riqueza, honra, prosperidade, que a Bíblia diz, já li por esses tempos aqui, eu li essas escrituras para você até cansar. Ele é o dono do ouro e da prata, ele que dá poder para adquirir riqueza e honra procedem dele. Quer dizer, então, quem é que é dono do ouro e da prata? De onde vem a riqueza e a abundância? De Deus. As ideias, a criatividade, o vigor, a energia, a graça para produzir grandes coisas de Deus. Então, espera aí, é o que a Bíblia diz claramente. O que nós podemos dar para Deus se tudo foi Ele que fez? O que você acha que você pode dar para Deus que Ele não tem? Então, por favor, não haja como uma pessoa tolinha que vai lá e mexe no que é de Deus e acha que isso vai ficar por isso mesmo. Deus não vai se importar, Ele vai me entender. Não, Ele não entende quando você vai lá e mexe no que é dele, que Ele falou claramente. Você deve devolver o que é dele, você deve ofertar, fazer várias ofertas. Vou ver se eu consigo fazer um levantamento da lista de todas as ofertas apresentadas na Bíblia. E o povo participava de todas elas. Se não me falha a memória, tem umas 10 ou mais. E o povo se sentia privilegiado. E algumas pessoas têm essa cabeça, mas eu quero ganhar, eu quero prosperar, eu quero isso e aquilo. Como? Eu preciso da bênção de Deus. Como que eu terei a bênção de Deus? Se eu tenho essa cabeça pequena, ao invés de eu ter uma cabeça de servo. Ele usa o dinheiro para saber se somos servos fiéis. E a pergunta é, quando ele usou do dinheiro para saber se você era fiel mesmo, o que saiu de você? Não, Senhor, eu sou a pessoa. Pode confiar em mim. Eu sou a pessoa, sim, Senhor. Pode vir, Senhor. Quanto o Senhor quer? O que o Senhor quer? Eu estou dentro de tudo, Senhor. Estou dentro dos seus projetos. Eu estou aqui, pode confiar. Eu quero financiar tudo, eu quero estar em todas. Me põe em todas, Senhor. Esse sempre foi meu desejo, queridos. Esse sempre foi meu desejo. Eu fiz todos os planos que você possa imaginar. Esse sempre foi. Por quê? Porque isso é uma delícia estar nesse lugar. De ser a mão de Deus aqui. Os financiadores do reino. Foi por isso que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre o céu e o inferno. Por que será? Porque não é o diabo que compete com Deus pelo coração do homem, mas é o dinheiro. Então você vai ver ele falando muito sobre isso, parábolas e assuntos, e esse assunto aparece diversas vezes. Por quê? Porque é exatamente o que mais mexe com as pessoas. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Vamos ler essa escritura juntos? Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas?
Muitos mostram que uma pequena quantia já é o suficiente para desviá-lo de Deus. A forma que você gerencia seu dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre sua vida. Sim. A forma que você gerencia seu dinheiro afeta a quantidade de bênçãos que Deus derrama sobre a sua vida. Alguns poderiam estar bem mais abençoados. Há dois tipos de pessoas: os construtores do reino e os construtores de riquezas. Tem? Os construtores do reino e os construtores de riquezas. Ambos são bons em fazer os negócios crescerem, fechar acordos, vendas, obter lucro, ou seja, são bons para ganhar dinheiro. A diferença é que os construtores de riquezas continuam a acumular fortunas para si, independentemente de quanto tenham alcançado, independentemente, eles não param. Eles querem sempre um pouco mais. Mas quanto mais você... quero um pouco mais. No que você está gastando? Isso aqui, aquilo. Ele tem sempre alguma coisa a mais que ele quer. Agora, mas os construtores do reino mudam as regras do jogo. Completamente. Eles têm a mesma visão. Eles querem ganhar dinheiro, eles investem, eles avançam, mas eles têm a visão de reino, eles estão construindo o reino. Eles não são construtores de riquezas por riqueza. Eles são construtores do reino. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que receber. Eles ainda tentam ganhar tanto dinheiro quanto for possível, mas fazem isso para serem generosos e distribuí-lo. Porque um construtor do reino, ele não tem problema em distribuir o dinheiro dele para o reino. Não, ele não gasta dinheiro com bobagens. Você nunca vai ver um construtor do reino ser esse consumista desenfreado, essa pessoa viciada em imagem, status. Não. Um construtor do reino, ele tem uma cabeça centrada, ele está à procura de legado. Ele trabalha por legado. Mais do que deixar uma herança, ele está determinado a deixar um legado. Ele é um construtor do reino. Ele quer que gerações se beneficiem do dom dele, do investimento dele, da doação dele. Então é aquele tipo de gente que está focada em coisa grande. Você não vai ver um construtor do reino envolvido com bobagens, com coisinhas pequenas, com assuntinhos pequenos, com invejinha. É gente que tem cabeça grande, ele tem um alvo, ele tem um foco. É gente que está ocupada com coisa grande. Eles sabem o que fazer. Porque não é difícil. Quando você tem cabeça de reino, você dorme e acorda buscando meios para o reino crescer. Você quer ideias, você vai para Deus, você busca. Senhor, me dá uma ideia, um negócio, um projeto, para que eu possa construir no reino. Ele quer deixar legado, construções firmes, um templo, templos, construções que vão beneficiar a humanidade, vão beneficiar pessoas. Legado. Legado. Um construtor do reino, ele não está à venda.
Ele não passa a vida dele envolvido com bobagens. A mesa dele é de alto nível. Os assuntos são assuntos de grandeza, de quem pensa grande. Você nunca vai encontrar na mesa do construtor, de um construtor do reino, um fofoqueiro, um playboyzinho, uma dondoquinha. Você nunca vai encontrar. Você vai encontrar gente que pensa grande e que está à procura de coisas para construir coisas consistentes, bem alicerçadas na verdade. Porque quanto mais dinheiro, mais poder. E o dinheiro pode ser uma cilada para muita gente, mas também pode ser uma grande construção na vida de outras. Depende da cabeça, se você tem cabeça de servo. Cabeça de servo. A ideia não é você viver naquele consumismo desenfreado. Você quer fazer algo grande com a sua vida. Não foi isso que Jesus... Porque um construtor do reino, ele segue a risca o que Jesus falou. Escuta, não fica acumulando tesouro onde a traça corrói, a ferrugem, o ladrão leva. Construa no reino, construa para a eternidade. Acumule tesouro no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Você está vendo? Isso é coisa grande. O Senhor não estava dizendo que você não pode fazer uma viagem, comprar o seu carro. Eu não precisaria nem dar isso, porque tem gente que a cabeça dele ainda não abriu. Mas você não pode viver, você pode viver uma vida, aliás, meu filho, você é o primeiro a ser beneficiado, porque ninguém pode dar mais que Deus. Só que seus valores são elevados. Você não vai ficar perdendo a sua vida com coisas que passam. Você quer legado. Você quer uma construção forte, firme. Escuta, cada vez que a palavra vem, ela dá a você a oportunidade de você romper com paradigmas, você romper com crenças enganosas, mentirosas, com fortalezas, que o inimigo está escondido ali, e você está acreditando em mentiras e vivendo uma vida enganosa. Não. Você tem uma mentalidade que vai além, construtor do reino. A pessoa quer ser generosa. Usam a riqueza para financiar a igreja de Deus, a sua missão na terra, o ganho de almas, melhorar a vida das pessoas, aliviar. Gente, dinheiro é para isso. Você viu alguém com um problema, você tem dinheiro, você resolve o problema dele. Você não precisa pedir para Deus ou correr atrás de um monte de gente para poder conseguir fazer aquilo. Você mesmo resolve. O bom de você ter dinheiro é que você vai lá, você resolve o problema de uma pessoa. Ela não precisa nem saber, porque o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você simplesmente sabe o que você tem que fazer. Você está entendendo por quê? Que você ter a mentalidade de riqueza é importantíssimo, desde que você tenha a mentalidade de reino, riqueza para o reino, e você se torne um construtor do reino. À medida que eu vou falando, dá para você saber, através do que isso está causando em você, isso está te inspirando. E você, meu Deus, é isso. Ou pode estar incomodando e levando você à rebelião, a questionamentos. Você descobriu que é um escravo ainda. Pode te deixar incomodado.
imediatamente você já pensa no que você não tem, no que você quer ter, na falta, ou, peraí, mas eu não tenho nada. Tem gente que você está pregando para ele, e ele está indo lá. Mas peraí, eu não tenho, olha, mas é tudo difícil, se alguém não me der. Outro dia eu preguei aqui para você, quantas pessoas que até hoje têm essa cabeça. Se alguém não me der, eu nunca terei. Ele só vai ter se alguém der para ele. É uma mentalidade baseada na mentira. E é óbvio que se você não rompe com essa mentira, com esse padrão mental, sua vida não anda. Por quê? Porque você só tem o que você acredita. A parte da Bíblia que você crê é a que vai se cumprir na sua vida. Se você não acredita, como é que vai se cumprir na sua vida? Se você acredita que é só alguém dando para você, então se ninguém não der, você não vai ter nunca. Mas quando você acredita que você é a pessoa e você é capaz, e Deus pode fazer na sua vida, e você vai viver, e você se levanta, crendo nisso, você já ocupa um lugar de vencedor. Não de um vitimista, de um coitado, que precisa de ajuda de alguém, porque senão nunca vai ter nada, nunca vai viver nada. Não, isso não é verdade. Você serve ao Deus do ouro e da prata. É um rompimento aqui dentro. Você simplesmente decide acreditar na verdade. Olha só. Desfrutam do melhor, mas o foco é sempre o reino de Deus. Onde estão os construtores do reino? Tem construtores do reino aqui? Amém. Servos que pensam no seu trabalho para Deus e não no que os outros estão fazendo. Eles não fazem comparações, não criticam, nem competem. Estão muito ocupados realizando o seu trabalho para Deus. O trabalho que Ele lhes deu para fazer. Quando estamos ocupados servindo, não há tempo para sermos críticos, mesquinhos, fofoqueiros e amargurados. Não tem, você não tem tempo para isso. Os servos não reclamam. Você sabe que você está diante de um servo quando ele não. Aquela pessoa não reclama. Para ela é um privilégio. É um privilégio. Cada oportunidade que ela tem de servir, ela está dentro. Não agem como vítimas. Ah, tudo eu. Não. Opa, ainda bem que sou eu. São servos do Deus Altíssimo. O discípulo não está acima do seu mestre. Eu sei que eu já li essa escritura, estou lendo de novo. Nem o servo acima do seu Senhor, porque assim Jesus viveu. Nosso mestre é o Senhor. E Ele é um doador, o Senhor é um doador. Não é nossa função avaliar os outros servos do mestre. É a nossa função parar e observar se nós estamos sendo esses servos. Eu vou fazer o que eu sei que eu devo fazer. Cada um deve cuidar do que Deus o mandou fazer e fazer bem feito. Fazer bem feito, porque maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Dediquem uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Se você é servo de Jesus, espere ser criticado. Mas bem-aventurado quando isso acontece. Tem gente que tem sempre uma opinião. E deduções. Não perca, não joga seu tempo fora com isso. Um conselho.
Preste atenção numa coisa. Quando há um incômodo com você, você está no caminho certo. Satanás não vai lutar contra alguém que não está incomodando. Outra coisa, quando as pessoas falam, elas falam de acordo com a mentalidade delas, de acordo com aquilo que elas são. E elas acham que todo mundo é. Porque quem é uma coisa acha que todo mundo é. Por isso que quando você está lidando com alguém que tem cabeça elevada, quando ele vai conversar com qualquer pessoa, ele não baixa. Não. Ele puxa essa pessoa para cima. Ele conversa com ela, liberando aquilo que ele é, aquilo que ele tem, porque cada um dá o que tem. E essa pessoa, ela deseja o bom servo, ele deseja que o outro cresça e tenha mais para derramar. E ele investe nisso. Então, se até hoje você se incomoda demais, isso faz você perder até o apetite, o sono, o desequilíbrio, porque alguém falou não sei o quê. Você está descendo ao nível do crítico. O crítico está conseguindo aquilo que ele quer, incomodar você. Até quando algumas pessoas vão viver se ofendendo com tudo e perdendo tempo com bobagens? Por favor, isso é bobagem. Uma pessoa que tem tempo para criticar, ela não está fazendo nada. O realizador é superior ao crítico. Você tem um colega de trabalho que vive incomodado com você, você está num bom caminho. Você tem alguém que está sempre tentando emitir uma opinião sobre você, porque você é indecifrável para ela, então ela tem que deduzir e deduzir. Olha o impacto que você está tendo na vida dela. Na verdade, ela está esperneando, tentando mostrar que ela está contra você, mas ela deseja ser você. E uma hora ela vai parar de espernear e ela vai começar a imitar você. Então cresça. Quantas vezes eu vejo gente perdendo tempo com as discussões mais inúteis, os argumentos, sabe, argumentando, perdendo energia com tantas bobagens. Se envolva com coisas à altura da sua missão, do seu propósito de vida. Trataram como desperdício o que a Maria fez, derramando o nardo puro em Jesus. Mas lembre-se, não é desperdício o que você faz para Cristo. Não é. E lembre-se que Jesus disse que o que ela fez seria contado até o fim. E significa que o que ela fez foi tão importante. Ela derramou o melhor que ela tinha. Ela creu tanto na ressurreição dele, que ela pegou o melhor que ela tinha e lançou sobre ele, porque ela sabia que ele ia voltar. Ela ofereceu o melhor que ela tinha. Ela estava focada em oferecer o melhor. E tinha gente tratando como desperdício o investimento dela em Jesus. Quem nunca viveu isso? Você vem para a igreja, tem gente tratando como perda de tempo, que é muito que você vai à igreja. Você investe no reino, tem sempre uma opinião que você está dando muito dinheiro para a igreja. Você está vendo, tudo que é para Deus, o sujeito paga no ingresso para ir nesses shows satanistas, mas tudo bem. As pessoas pagam. E ainda tem gente que enaltece. Eu me lembro de um ano,
Essa história correu, virou reportagem do Fantástico, virou o senhor que vendeu a casa dele para ir ver o time dele jogar no Japão. Olha o que as pessoas aplaudem. O homem vendeu a única casinha que ele tinha para ir e vendeu mais barato correndo porque precisava do dinheiro para ir ver o time jogar. Isso era a gente cá, o sonho, porque é a vida dele, ele quer dizer, óbvio que a vida dele, ele faz o que ele quiser, a vida é dele, a casa é dele. Mas meu Deus, que tolice, que tamanho de tolice. Ele chegou naquela casa, a única casa que ele tinha, simplesinha. Eu lembro disso. Na maior dificuldade do mundo, agora o homem joga tudo para ver um time jogar, para ver o time dele jogar. Olha a idolatria dessas pessoas. Não, mas isso o mundo aplaude. O mundo é o que está em Isaías 5. É o que é errado tem virado certo, o que é certo virado errado. Eles têm transformado. O doce em amargo. O amargo em doce. Nós vivemos isso aí. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus. Quando ele se encontrava reclinado à mesa, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados. O que é pior, né? Discípulo, né? Você está vendo como tem gente com opinião, vai se meter num trem que não é da sua alçada, o nardo é dela, o vaso é dela, a vida é dela, e ela está investindo, não é num time de futebol, estava investindo em Jesus. Isso aqui equivalia, o preço disso aqui, de um ano de trabalho braçal. E ela jogou tudo em Jesus. Mas tem gente, o que é pior, não foi ímpio que criticou a mulher. Foram os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quer dizer, o hipócritas, não tinha nada, você vai ver em João, que não tem nada a ver com pobre. João dá o detalhe, que era Judas, que era ladrão, e estava de olho no dinheiro. Pode ver, todo defensor de pobre tem, eu desconfio, defendeu muito pobre, eu desconfio. Entendeu? Não confio nesses defensores de pobre, não, meu filho. Não confio mesmo. Defendeu, salvar vidas. Começou com esse discursinho, salvar vidas, ajudar o pobre. Ih, já foi. Já foi. Hipócrita. Hipócrita. Mas, infelizmente, tem muita gente que cai nessa. Ainda tem gente que, infelizmente, está com agravo nos ouvidos. A pessoa não tem discernimento, são os emocionados. Gente, o que tem de gente emocionada? Põe uma foto de um cachorrinho sarnento e tal, pronto, a cambada de emocionado vai lá, e faz campanha, põe qualquer coisa, para de ser emocionado. Para. Um cara cai no erro, aí vai, porque agora tudo resolve na internet, vai confessar na internet, aí vem a turma de emocionado, aí vem os outros, vem a turma também que vem para bater, fica quieto na sua, vai cuidar da tua vida, tanto um quanto o outro vai cuidar da vida, não. Tem os que vêm para bater, tem a turma de emocionados, direto, é isso.
é assim, ó. Fala, ó, o politicamente correto. Fala o que é gostoso, que é agradável, que mexe com as emoções. Gente, isso é estudado. Busca discernimento. Para de cair em cilada. Para de tomar partido. Para de lutar guerra sem recompensa. O que mais eu vejo é uma turma de emocionados. Aquela turminha toda emocionada. Qualquer coisa, ficam tudo emocionados. Tenha mais firmeza. Uma firmeza interna. Tenha discernimento. Tem coisas que assim, a pessoa, ela pode fazer caras, bocas, jeitinho. Eu sempre falo, quantas vezes em gente interna, começava com chororô, eu falava, meu filho, não chora, que para mim choro não muda nada. Me dê frutos que mostrem arrependimento, ok? Frutos que mostrem arrependimento, porque choro para mim não muda nada. Mostra o teu arrependimento não com chororô e palavras, mas com obras. Não vem com carinha de piedade, ombrinho baixo, coisinha, agora eu estou humildezinho. O que é isso, rapaz? Lido com gente uma vida inteira. Você ficaria de cabelo em pé, as coisas que eu já vi, já ouvi, já presenciei, de hipocrisia, mentira, engano, em gente acima de qualquer suspeita, que enganava na cara dura, com caras e bocas, ia levando a cambada de emocionados. Não. Quem mudou, não precisa convencer ninguém. A primeira característica de uma pessoa que mudou é quando a reputação dela já não importa mais. Ela não está lá para convencer ninguém. Ela está decidida a dar frutos que mostram arrependimento. Até porque ela já entendeu. O negócio dela é com Deus. Aqui já foi. Ela já está exposta. Agora tem que consertar com Deus. Para que Deus venha e restaure a vida dela diante dos homens. Porque uma vez que foi, Deus é quem restaura. Porque esse desperdício, discípulos, esse perfume poderia o quê? Ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus diz o quê? Por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que este evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Não é forte? Então o que ela fez foi grande demais, porque merece, e o Senhor disse, deve ser e será contado até o fim. Os servos baseiam sua identidade em Cristo, por se lembrarem que são amados e aceitos pela graça. Não tem que provar seu valor. Não tratam como menor o que pessoas inseguras veem como menor. Se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensine. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Jesus lavou os pés dos discípulos, era uma função desprovida de status, mas Jesus sabia quem era.
Olha aqui, ó. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. O que Jesus sabia? O que Jesus sabia? Quem ele era, o que Deus tinha colocado debaixo dos seus pés, todas as coisas. E que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. O que ele fez? Assim, sabendo disso, assim, levantou-se da mesa. Tirou sua capa, que fala do quê? Da autoridade. E colocou o quê? Uma toalha em volta da sua cintura, que fala do quê? A posição de servo. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Foi com base no que ele sabia, que ele fez aquilo que só o menor servo fazia. Ou seja, eu sei quem eu sou, e por eu saber quem eu sou, eu vou servir no mais baixo nível, eu vou fazer o trabalho do servo, do menor servo, porque eu preciso ensinar para eles que independentemente de quem você é, você serve. Vai ter momentos que você vai ter que tirar a capa e botar só a toalha e servir. E quem sabe, se uma pessoa sabe quem ela é como Jesus, ela não hesita, ela já levanta e ela vai e serve onde ela sabe que ela deve servir. Ela se levanta e ela vai e serve onde ela tem que servir. Essas pessoas ninguém segura. Elas vão longe. Somente as pessoas seguras podem servir. Quanto mais próximo você estiver de Jesus, menos precisará promover a si mesmo. Nosso valor vem de Cristo e não do que fazemos. É quem você é. Já falamos muito sobre isso. Servos consideram servir uma oportunidade de bênção. O outro soltou essa bênção, mas eu vou pegar. De pegar mais bênção e nunca uma obrigação. Ninguém, um servo, quem tem cabeça de servo, nunca vai fazer uma coisa em rebelião, resmungando, como uma obrigação. Aquilo para ele é um prazer. É por isso que Deus honra essas pessoas. Às vezes você vê uma pessoa fazendo uma coisa, até parece que ela está fazendo para o reino, mas você vê que a vida dela não prospera. Mas por quê? Lá dentro, ela carrega uma rebelião no que ela está fazendo. Aquilo para ela tem mais um sentimento de obrigação do que de bênção, de honra, de privilégio. Quando alguém não faz o que é preciso, o servo faz, pegando a bênção da pessoa. O Pai o honrará e recompensará quem me servir. De novo, o Pai honrará e recompensará quem me servir. E quando você serve ao reino, você está servindo ao Senhor. Quando você serve aos propósitos dele. As únicas pessoas realmente felizes são aquelas que aprenderam a servir. As infelizes são egoístas e autocentradas. E tudo que elas fazem é com aquele sentimento de peso e um senso de obrigação e não de privilégio. Para ser servo, é preciso pensar como servo. Se você não tiver uma mentalidade de servo, você nunca vai atuar como um verdadeiro servo. E é por isso que algumas pessoas nunca rompem. Neemias foi esse servo. Ele serviu com a vida, com renúncia, com sacrifício, foi para o lugar mais feio do mundo, mais destruído, com gente caída. Serviu com a sua vida, com os seus recursos, com a sua energia. Ele serviu com tudo que ele tinha. Ele bancava uma média de 150 pessoas por dia do bolso dele. Comendo na mesa que ele financiava. Ele lidava com todas as questões.
Ele trabalhava duro. O homem que era o assessor direto, o copeiro do rei, a pessoa mais próxima do rei, abriu mão daquela vida, de estar no lugar mais bonito da face da terra para ir para o lugar mais feio e destruído. Os servos ocupam lugar de honra, porque o maior é o que serve. E quando você tem essa mentalidade, você vai para lugares que você jamais imaginou, porque você tem a mentalidade certa. Deus investe em servos fiéis. Ele continua à procura do pequeno fiel. Onde é que está o pequeno fiel? O Senhor está à procura dos verdadeiros servos, não de gente que diz que é servo, mas porque tem muita gente que diz que é servo, mas quer usar de Deus, quer usar de tudo inerente a Deus. Tem gente que quer usar, ele apenas usa, porque servir ele não serve não. O que ele não faz é servir, ele usa. Ele quer usar da igreja, ele quer usar da máquina da igreja, ele quer usar do sistema, e aí quando leva um tombo, pergunta por quê? Porque nunca foi servo no coração, nunca ocupou esse lugar de servo, pensou como servo. Deus não precisa disso, o reino de Deus não precisa disso. O reino de Deus precisa de servos fiéis, gente que tem cabeça de servo, que pensa como servo, que vive como servo fiel, que se porta e se doa para Deus como um servo fiel. E para isso você tem que ter um coração humilde, e buscar discernimento e ver as dezenas de oportunidades que Deus coloca no seu caminho, num único dia, para servir. Amém? Amém, amém.